Cuida, Mia! Dicas fazendo hora extra hoje. Bom dia, meu povo. Terça-feira. Hoje eu teria 2 aulas de ecologia e 3 aulas de PEC, mas a prof mandou agora há pouco no grupo que a gente vai ter as 4 aulas de ecologia. Então é isso, né? Simbora. Terça-feira. E eu tô exausta, quase que eu não levantei hoje, de tão cansada que eu tô. Lookinho bem bailarina pra ir assistir o recital de balé. Eu amo. Oi, oi, meu povo! Como vocês estão? Esse vlog quase que nem aparecia ainda por aqui falando, né? Mas, enfim, essa semana, como todas as outras, tá corrido também. Tudo tá corrido. Hoje eu não tenho aula. A aula do estágio seria à distância, então, no caso, pra gente produzir plano de aula, as escritas e o nosso relatório. Então, cá estou na frente do computador desde as 7h30. Agora são 9h10, escrevendo das 2 aulas que eu dei na semana passada. Porque assim, eu gosto de escrever, mas ela é uma escrita diferente e é cansativa, porque tem que ficar descrevendo o que aconteceu e fazendo reflexão em cima. Então, sabe, quando tu vai adiando e assim, agora, hoje, deu 1 semana que eu dei essa aula. Então, assim, eu não posso deixar passar mais, porque senão depois não vou mais me lembrar o que aconteceu. Mas dessa aula eu já tinha escrito, eu escrevi agora há pouco. E tô escrevendo, então, da 2ª aula que eu dei na sexta da semana passada. Assim que eu terminar essas escritas, eu também quero planejar, fazer o plano de aula da semana que vem. E tentar ainda fazer um pouco da introdução, aí terminar a introdução do meu relatório. Mas eu também quero limpar lá embaixo onde o meu coelho fica. Então, assim, não sei se dará tempo tudo nessa manhã, mas tirei amanhã pra fazer as coisas atrasadas, sabe? Semana que vem teremos quase que a semana inteira de folga, porque segunda é feriado, terça aula vai ser à distância, quarta aula vai ser à distância, quinta e sexta também é feriado. Então, assim,
E uma semaninha de férias quase, sabe? Enfim, olha, eu ando numa exaustão tão grande, gente, assim, num cansaço tão grande. E segunda-feira, eu trabalhei até às 10 da noite, porque ontem tinha um espetáculo de balé, como eu gravei um pouquinho aí pra vocês. Então eu não consegui fazer nada na segunda. Ontem era o espetáculo de balé, então também foi das 7 da noite até às 10. Então também cheguei em casa já exausta, só tomei um banho e fui dormir. E agradecendo que hoje não teria aula, então que eu conseguiria fazer isso, que eu já tô desde a semana passada adiando. Mas enfim, tô aqui com o meu plano de aula. Eu leio as coisas que eu tinha planejado e vou me lembrando do que foi acontecendo aí na aula. Eu não costumo anotar durante a aula muita coisa, porque senão eu perco meu foco ali no que tá acontecendo no momento. Então, prefiro não anotar e depois, conforme eu for escrevendo, eu vou me lembrando do que foi acontecendo. Por isso que eu não posso deixar passar tanto tempo, entendeu? Mas enfim, tô aqui, vou focar em terminar isso, mas eu também queria vir falar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que eu venho pensando aí nos últimos dias, também consumi alguns conteúdos, podcasts, enfim, sobre isso, e que eu acho que é muito interessante de falar aqui com vocês, que é algo que eu tô tentando criar e implementar aí na minha rotina, e talvez seja útil aí pra você também. Eu nem acredito que eu terminei tudo que eu tinha me proposto a fazer hoje de manhã. Agora é exatamente 11h55. E eu consegui escrever as 2 observações, fazer o próximo plano de aula e só vai ficar para de noite eu terminar a introdução. Mas assim, já fiz mais do que ótimo para essa manhã. Então sentei aqui para papear com vocês um pouquinho do que eu queria falar, que é o seguinte. Eu tenho esse livro aqui, O Caminho do Artista, da Julia Cameron, faz um bom tempo. E eu nunca terminei de ler ele. Acontece que ele é daqueles livros que a gente precisa ler e fazer ao mesmo tempo, sabe? Então por isso que eu acabo nunca acabando. Porque ele é dividido em semanas, então cada semana você precisa fazer alguma determinada atividade. E o princípio desse livro, ele é pra gente despertar nossa criatividade, enfim. E ela fala desde o início sobre o poder da escrita matinal. Então você escrever logo cedo quando acorda o que você sonhou, o que você tá sentindo, enfim, só descarrega no papel aquilo que tá pensando na sua cabeça. E eu sou uma pessoa que penso muito, então a minha cabeça tá o tempo inteiro matutando alguma ideia aqui dentro, e externalizar para o papel é uma maneira que eu encontrei de aliviar um pouco aqui e não ficar tão sobrecarregada, sabe? Então já faz anos que eu tenho esse hábito da escrita, eu tenho esse caderninho aqui. E tudo isso aqui é já pensamentos e coisa que tá escrito. E eu quero tornar esse hábito um mais hábito ainda, sabe? Porque às vezes eu só escrevo aqui quando eu tô muito aflita com alguma coisa, ou muito irritada, ou enfim, aconteceu uma situação muito específica e eu quero colocar no papel. Porque o poder que a escrita tem é algo assim. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal, conforme você vai escrevendo, não precisa nem reler o que você já escreveu, você vai encontrando algumas respostas. Então, nesse final de semana eu tava bem aflita com algumas questões e resolvi escrever de volta, então aqui escrevi um pouco e assim, já logo não deu nem 10 linhas que eu tinha escrito, já me veio, sabe, aquilo, nossa, eu sei por que isso tá acontecendo, e muito, mas assim, a grande maioria dos nossos problemas, das nossas ansiedades, angústias, medos, receios, vem da nossa infância, tá lá na nossa criança, sabe? Bem como também as nossas aspirações, os nossos maiores sonhos, o nosso chamado, nosso dom, nossas habilidades, tudo isso é da nossa criança. Então, muito do que eu tava, assim, aflita com esses pensamentos, eu tive a resposta de que é porque eu era assim quando eu era criança, eu fazia exatamente da maneira como eu ajo agora, sabe? Então, eu parei pra pensar, cara, às vezes a gente busca inspiração em tanto lugar, passa horas nas redes sociais buscando inspiração, no Pinterest, e a nossa maior inspiração é a nossa criança, é nós mesmos, é a nossa infância. Então, assim, sempre que a gente se sentir retraído com algo, inseguro, ansioso,
a gente precisa olhar pra dentro. A gente precisa entender como a gente agiria se a gente fosse criança, como a nossa criança agiria e nunca se esquecer dela, sabe? Só porque a gente cresceu, virou adultinhos, agora a gente esquece da nossa criança, dos desejos e dos sonhos delas. Então, eu tenho aqui do meu lado o meu mural, deixa eu mostrar pra vocês, que tem várias fotinhos da Julinha pequenininha, porque é pra mim lembrar que é por ela, no final das contas, que eu faço tudo que eu faço, que eu tenho certeza que ela tá muito orgulhosa de onde a gente tá chegando e vivendo coisas que nem ela mesma foi capaz de imaginar. Então, isso me deu um acalento assim no coração, sabe? De que, cara, não precisa, não precisa. Simplesmente não precisa. Eu sou uma pessoa que eu me pilho muito com as coisas e eu fico muito ansiosa. Então, sempre eu tô tentando encontrar mecanismos e ferramentas e coisas pra me ajudar com isso e a me deixar mais no aqui, sabe? A viver o que eu tô vivendo agora e não pensar já daqui a 10 anos. E ver essa forma de escrever e refletir sobre a minha criança é algo que tem me ajudado muito. Então, queria compartilhar aí com vocês, porque eu não sei o momento que você tá passando, mas quem sabe te ajude aí de alguma forma. Pega um caderninho qualquer, uma lapiseira, um lápis e assim, ó, descarrega os seus pensamentos no papel, que você vai ver que muitos dos seus problemas vão clarear. E às vezes nem é tudo aquilo que a gente tava criando aqui dentro, sabe? Enfim, é isso, gente. Conteúdo, tá? Então, a gente aborda exemplos, representativos, etc. Hoje eu vou trazer esses exemplos, vou deixar